Fala pessoal, chegando para trazer mais uma história interessante aqui no canal. E hoje vamos até Portugal contar a história de um dos maiores clubes da Europa, o Futebol Clube do Porto. Você vai conhecer a história da equipe azul desde a sua fundação até o atual momento. Se está chegando aqui agora, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, é muito importante para a gente a sua inscrição. Também deixa o like, hein? O like ajuda demais aqui o nosso trabalho, é através dele que a plataforma entende que o nosso conteúdo está sendo satisfatório. Então, bora deixar de conversa e trazer a história do Porto. Solta a vinheta! O Futebol Clube do Porto foi fundado em 28 de setembro do ano de 1893, por obra e graça de um jovem de 20 anos, Antônio Nicolau de Almeida, um comerciante de vinho do Porto, que descobriu o futebol nas suas viagens à Inglaterra. O Futebol Clube do Porto inicia então seus primeiros treinamentos no Campo do Prado, em Matosinhos, e no dia 8 de outubro disputa o primeiro jogo da história do clube contra a equipe do Clube de Aveiro. A partir daí, o clube foi ganhando seu espaço no futebol português. Em junho de 1922, tem início a primeira edição do Campeonato de Portugal, primeira prova nacional oficial, criada pela União Portuguesa de Futebol, antecessora da Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo era juntar os campeões regionais de Lisboa e da cidade do Porto. E o Porto foi quem levou a melhor na primeira edição, ganhando do Sport por 3-1 na finalíssima em 18 de junho e tornou-se o primeiro campeão português de futebol no chamado Campeonato Português. O Porto ainda venceria a competição por mais algumas oportunidades. A torcida do Porto crescia e o seu campo, o campo da Constituição, começou a ficar pequeno para sua apaixonada torcida. Por isso, em 1933, foi proposta em Assembleia Geral a aquisição de terrenos para a construção de um novo estádio de futebol, o futuro Estádio das Antas. Já na temporada 34-35, tivemos a primeira edição da Liga de Portugal e o Porto foi o primeiro campeão do campeonato nesse novo formato. O clube nunca foi despromovido, nunca foi rebaixado do campeonato português desde a sua primeira edição. Depois das obras terem começado lá no início de 1951, o estádio do Futebol Clube do Porto é inaugurado em 28 de maio do ano de 1952, mas ficou para a história como Estádio das Antas. Já o Estádio do Dragão, o seu atual estádio, foi inaugurado apenas em 2003, mas a gente vai chegar lá. O Porto seguiu conquistando títulos em Portugal, mas em termos de futebol europeu, a equipe chegou à sua primeira final apenas na temporada 83/84. Era a Taça das Taças, competição disputada pelos vencedores das Copas Nacionais dos principais países da Europa. Mas o Porto acabou sendo superado naquela final pela Juventus de Turim por 2-1. Já na temporada 86/87, a equipe chegaria ao seu maior título até aquele momento de toda a sua história. O clube finalmente consegue ganhar uma competição europeia no futebol. A competição era a UEFA Champions League e na final o Porto derrotou a equipe do Bayern de Munique por 2-1, conquistando a Taça dos Campeões Europeus daquele ano, como a competição era chamada na época. A final foi no estádio Prater, em Viena. Depois viria a conquista do mundo, quando venceu o Mundial ou Copa Intercontinental, como alguns chamam, batendo na final a equipe do Peñarol do Uruguai. Também, em 1987, venceu a Supercopa da Europa, superando a equipe do Ajax na final. Esse foi o único título do Porto na competição. Nos anos 2000, o Porto teve o Estádio do Dragão inauguração que ocorreu em 2003. Na temporada 2002/2003, a equipe, que era comandada na época por Mourinho, venceu a Taça da UEFA
pela primeira vez, vencendo na final a equipe do Celtic da Escócia. À frente do Porto, Mourinho atingiu apenas o apogeu da sua passagem pela equipe na temporada seguinte, 2003/2004, quando o Porto venceu o Mônaco na final da Liga dos Campeões da UEFA por sonoros 3-0, com gols de Carlos Alberto, Deco e Alan Cheve. Entre as suas vítimas na competição estavam o Manchester United, a equipe do Lyon e a equipe do La Coruña da Espanha, todos superados pelo Porto no mata-mata. A equipe novamente foi jogar o Mundial, a Taça Intercontinental, e conquistou mais uma vez o mundo. Dessa vez, superou na final a equipe do Once Caldas da Colômbia, que havia vencido a Libertadores, título que só veio após decisão nas penalidades. Na Supercopa da Europa, a equipe acabou sendo superada. Em 2008/2009, o Futebol Clube do Porto se sagrou tetracampeão nacional de futebol e ganhou também a Taça de Portugal. Já em 2010/2011, venceu a Liga Europa pela segunda vez. Dessa vez, venceu na final a equipe do Braga com gol de Falcão Garcia. Depois, a equipe não conseguiu mais conquistas continentais, mas venceu mais algumas edições de campeonatos nacionais. Na temporada 2022/2023, venceu a Taça da Liga e ficou com o vice-campeonato nacional. Com isso, na temporada 23/24, a equipe vai jogar por mais uma vez a fase de grupos da UEFA Champions League. Entre os principais títulos do Porto estão 2 mundiais, ou Taça Intercontinental, como queiram chamar, em 1987 e também 2004, 2 Ligas dos Campeões da UEFA nas temporadas 86/87 e 2003/2004, 2 Ligas Europa na temporada 2002/2003 e 2010/2011, uma Supercopa da Europa em 1987, ganhou também por 30 vezes o Campeonato Português, o seu último na temporada 21/22. É o segundo maior campeão da Liga. Tem também 18 taças de Portugal, uma taça da Liga conquistada em 22/23, entre outras competições de menor relevância no cenário nacional. Seus grandes rivais são o Benfica e o Sporting, suas cores são o azul e o branco, e seu estádio é o Estádio do Dragão, que tem capacidade para receber 50.033 espectadores. Se você gostou de conhecer a história do Futebol Clube do Porto aqui no canal, deixa o like, hein? Se não for inscrito, já se inscreve aqui também e deixa aí nos comentários qual time você quer ver a sua história sendo contada aqui. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.